bem-vindos a mais um Connection Delight, podcast da Florida Connection, que você vai conhecer histórias de imigrantes, de parceiros, de clientes, pessoas incríveis que fizeram a diferença na minha vida desses 26 anos aqui de Orlando. Mas antes de eu apresentar a nossa convidada de hoje, não esquece, gente, aperta a campainha, se inscreve, porque toda semana tem uma história nova que você vai ficar fascinado. E chegou a hora de apresentar quem está aqui hoje. Nada mais, nada menos do que Ivana Lima, que é do Brasil, obviamente, que é minha sócia no Brasil, no negócio da Amway, que alguns sabem, outros não sabem, e a gente vai contar tudo agora. Uma empreendedora fascinante que também está imigrando para os Estados Unidos. Seja Sim. muitíssimo bem-vinda, Ivana. Obrigada, Rosana. Ai, é um prazer estar aqui. Tô emocionada. A gente tá com a saudade, né, de estar junta. E nesse momento da nossa mudança de país, eu sou muito grata por tudo que você tem feito, por todo o Eu não apoio. consigo fazer muito, né? Sim, Porque mas você só de estar. é a décima, Sim, né? eu atropelo, eu sei. Ela atropela, sim. Mas eu agradeço pelo convite, eu agradeço por essa parceria, né, que já no Brasil, né, Já existia. e aqui que eu nunca imaginei que a gente ia estar próximo, morando na mesma É cidade e verdade. vivendo, né, coisas que eu E nunca imaginei eu viver. já morando aqui, meu pai, nosso líder da Amway no Brasil, líder maior, né? Um Maior. pioneiro do negócio há 30 e poucos anos atrás. E começou um crescimento da Amway em Guarulhos. E eram as meninas de Guarulhos, as meninas de Guarulhos, as Ele meninas. sempre E tinha falou. uma que saiu na frente de todo mundo feito louco, que é essa daqui. Então, vamos começar pelo começo. De onde a senhora é? Eu sou paranaense, nascida em Umuarama, mas Nunca soube disso. eu sou Paraná. E aqui eu encontrei tantos do pessoal do Paraná, eu falei, eu tô no Paraná, então agora eu vou viver o Paraná. É. Porque com 3 anos meus pais saíram de lá. É uma história até bonita. Minha mãe e meu pai são da mesma cidade, em Minas Gerais, Espinosa, norte de Minas. Cresceram juntos ali na roça. Quando eles tinham idade de namorar, meu avô não deixou ela namorar com meu pai. Ali com seus 16, 17 anos. E aí, nessa época, meu pai também tomou a decisão de seguir o irmão dele pro Paraná, o irmão mais velho. E a minha mãe ficou, e com 20 anos ela foi para São Paulo. Então, eles se afastaram. 15 anos depois se reencontraram, porque as famílias meio que se conheciam, e os dois solteiros. Meu pai nunca teve um filho, nem minha mãe, nunca casaram. Em um Olha! mês ou 2 casaram. E aí, 10 meses E aí depois já eu não tinha nasci. ninguém para interromper o namoro. Não, tipo assim, os dois com 30 e poucos, minha mãe com 32, resolveram casar, tipo, em 2 meses, já se conheciam do passado, acho E que você é a acharam. irmã mais velha E eu sou a primeira. da primeira. E aí, quando foi, meu pai vivia no Paraná, minha mãe saiu de São Paulo e foi viver no Paraná com ele. Mas eu acho que ela se arrependeu um pouco, porque na roça, tudo, ele morava. Minha mãe conta que eu vivia no meio das vacas, assim. E hoje, você sabe, com essa idade, eu fico aqui. Eu falei, eu quero viver o sonho americano com uma vaca. Tem que ter uma vaca no meu quintal. Você sabe, né, que eu quero comprar com a vaca. Eu sei que você quer morar num sítio, ela não Eu para de falar quero. isso. Eu quero ser country, né? Na América, eu aprendi a falar country em inglês. Então, nesse momento da minha vida, com 3 aninhos, a minha mãe falou: não, vamos voltar para São Paulo. Então, carregou meu pai para São Paulo. Ele entrou trabalhar na Duratex e ficou a vida toda até aposentar. E eu cresci ali na região da freguesia do Ó, da Brasilândia, Itaberaba. Eles Então mudavam. você não é original de Guarulhos? Não. Você foi para lá depois? Quando eu casei, o Cleito é de Guarulhos, meu esposo. Ah. Então, ele cresceu, na verdade, ele nasceu em São Paulo, mas pequenininho, a mãe dele, né, deixou ele com a avó, que morava em Guarulhos, e ele cresceu em Guarulhos. A gente se conheceu na mesma empresa, ele é joalheiro, então eu entrei para trabalhar na joalheria, no escritório. Eu não sabia essa parte Sim. também. Aí, conta a história. Aí Eu resolvi. sabia que você tinha confecção. Isso foi bem depois, né? Eu trabalhei em contabilidade desde os 14 anos. Eu entrei primeiro numa loja, trabalhei em estoque de loja, atendendo em loja. Foi até na Lapa ali com árabes, né? Eles eram. Não eram. Agora, como é que fala? Ai, não vou lembrar, mas depois eu vou lembrar a cidade. Libaneses, não? Libaneses, isso. Porque é o que mais tem de árabe no Isso, Brasil. e era a malha, sabe? Malve, aquelas coisas. Eu trabalhei ali, acho que quase 2 anos. Dos 14 até um ano, acho que eu trabalhei. Porque ali eu conheci um chefe de uma empresa. Sabe aquela empresa de relógio, de MEP no Brasil? Sei. Já viu falar? Muito famosa, né? Relógio de ponto. E ele era chefe de contabilidade. E ele era cliente, ele é esposa. Ele falou assim, olha, eu vou arrumar uma vaga pra você. Você quer? Falei, quero. E eu fui trabalhar na DMEP. Trabalhei 3 anos, aprendi contabilidade com ele.
Nossa! Foi, com o José, e ele ensinou naquela época não precisava estudar, né, alguém ensinava a profissão, e aí eu aprendi escrita fiscal, aí fiz cursos depois, Que tudo. E aí legal. quando estava assim, numa época que eu já estava com meus 18, mais ou menos, eu arrumei esse emprego subi de cargo, né, fui trabalhar na joalheria na Faria Lima, o sonho de todo mundo ali era trabalhar na Faria Lima, né. Mas nossa, Então eu até tipo: hoje "Nossa, ainda agora eu subi é, na vida, eu quero ainda é. trabalhar na Faria Lima". E era o prédio principal da Drisa, a joalheria que meu marido já trabalhava há 1 ano, mais ou menos. Fala Só Drizum? Drison Eu Joalheiros. sempre falava Drizum. E eu falei o nome dele é Drison, né, ele é um judeu, e o Hum. sobrenome deles é Drison, eles falam Drison, então eu aprendi com eles. E eu ia Ah, trabalhar no prédio principal, que é o escritório na Faria Lima, mas na última hora eles falaram: "A gente tá precisando urgente de você lá na oficina", que era na Rua Pinheiros, um prédio horrível, foi uma decepção tão de Faria grande. Lima para um prédio. Nossa, eu ia trabalhar, acho que em frente ao Shopping Iguatemi eu ia trabalhar. Mas aí ele falou assim: "Olha, mas logo você volta pra cá, a gente tá o departamento pessoal conversou comigo, eu precisava muito de você lá pra ajudar a Rosana", que era uma chefe Rosana, falei: Ah, "As Rosanas da minha vida". E aí eu comecei a trabalhar com ela num escritório que era um ovo, com 30 homens dentro de uma oficina, porque a oficina de joalheria parece uma cadeia, você vai batendo portas, assim, trancando porta atrás de você e é era verdade. muito Falta feio. segurança, Eu né? nunca tinha trabalhado nesse tipo, eu ia trabalhar no escritório, né. E aí fiquei no escritório cubículo, eu e a Rosana, e ali eu conheci o Cleiton. E ele chama Emerson Cleiton, mas tinha É. um Emerson já. Então ninguém chamava de Emerson, por isso que eu não sei chamá-lo de Emerson, e ficou Cleiton. É, eu também só chamo ele Eu Clayton. apresento, quando o povo descobre, inclusive lá no reconhecimento da Ema, quando nós chegamos rápido, a Esmeralda, foi o primeiro susto do povo quando chamaram no pau. Porque a Ema mandou uma placa com o primeiro nome dele. Emerson e Ivana. E todo mundo, quem é o Emerson? Descobriram que ele tinha um outro nome. E aí a vida foi assim, a gente se conheceu em 1 ano e pouquinho, 1 ano e meio a gente namorou, noivou, casou. E eu fui morar em Guarulhos. Tinha uma Ah, casinha lá no quintal da avó dele, e aí a gente começou a vida ali. Depois de 1 ano, a gente mudou para um apartamento que nós compramos, e aí começamos. e aí você abriu a confecção, Depois de, acho que uns 4 anos, o Guilherme já tinha 2 anos, uns 5 anos depois. Porque eu demorei para ter o Guilherme uns 2 anos e e aí que meio. você conheceu a Emily. Isso, no não, depois de olha, vamos pensar, eu trabalhei ainda eu saí da joalheria, porque joalheria é assim, eu devia ter eu penso que na época eu podia ter pedido para o dono, que a gente tinha contato direto, para trabalhar em uma das lojas, né, ou Hum. voltar para Faria Lima, que eu não tinha prometido, não voltei. Mas ele prometeu e eu não e precisou de mim. Mas ele falava assim: "Não, a gente precisa de você aqui", não queria que eu saísse. Mas eu decidi sair porque é muito arriscado. Se some uma pedra que custa muito dinheiro, eu tinha, vamos dizer assim, a entrada e saída na oficina. Então era um ambiente que o Cleiton e eu achávamos Pesado, né? pesado ficar casal. Não tinha casal, era até proibido de entrar. É que nós Hum. casamos depois que estávamos lá. E por esse motivo eu decidi sair, mas nunca mais encontrei um emprego como aquele, em questão financeira, tudo. E aí eu decidi empreender, né? Eu já sempre fui meio vendedora, né? Aí comecei a vender roupa, aí o Guilherme pequenininho montei a confecção com a ajuda do meu pai, que era parceiro, vivia comigo, né. Uhum. E a gente montou a confecção de roupa, ali mesmo em Guarulhos, e foi crescendo, aí veio 2008, sabe, aquela crise Nossa, eu mundial, já estava foi aqui. horrível, porque quebrou muitos clientes de atacado que eu tinha, assim, por São Paulo inteiro, e não conseguiam pagar, e eu também automaticamente não tinha como pagar, e foi muito difícil. E eu engravidei da Juliana, a terceira filha, nessa época. Então eu comecei a ter muitas frustrações com a confecção, porque eu me sentia presa. Na EMA eu descobri que a minha palavra favorita é liberdade, né. É, que Então legal. é isso que me encantou primeiro no negócio, eu fui descobrindo depois, mas eu estava muito presa, eu falava para o cliente: "Eu não aguento mais isso", porque a confecção era um sonho que virou um pesadelo, porque me prendeu, né, me tirou a minha essência, que não era ficar E a ali. gente fala de emo, vou fazer um parênteses aqui, e muita Sim, gente fala: "Mas o que que é emo, né? O que sim, que é emo?" Isso para mim tem 2 sentidos, é triste, porque muita gente não sabe, mas a infelizmente. gente que é empreendedor e gosta de mostrar que isso é uma oportunidade de Grande como oportunidade. muita gente ainda não sabe, muita gente pode se beneficiar dessa grande oportunidade de negócio que quem tiver interesse aqui em Orlando e Estados Unidos, dona Ivana está Estamos à desbravando os disposição. brazucas e não brazucas Sim, daqui da região, claro, né. aceitamos todos. O A que gente acon fez um acordo, né, como ela resolveu mudar para cá, que agora você vai contar essa parte, né, sim. por que que você veio parar aqui.
Eu só Aí, vinha assim, eu falei assim: passear. "Olha, como aqui eu tenho a Florida Connection, tenho a Welcome Home, e o Brasil está bem O desenvolvido e negócio tal, tal, grande. tal, grande, aqui eu mostro as pessoas, te apresento as pessoas e Você você toca. você toca". Fechou, né? Fechado, nossa sociedade continua em todos os países, né, Rô? É isso aí. E assim, aqui, como eu estava dizendo, né, então no Brasil, quando eu parei para empreender, eu montei sonhando em ter o meu negócio próprio, eu já não queria trabalhar para ninguém, eu tinha o Guilherme pequeno para mim cuidar dele, aquelas coisas de mãe, só que virou um pesadelo, foram 9 anos, nos últimos anos eu não suportava mais, mas é tão difícil fechar um negócio no Brasil, é muito mais fácil abrir do que fechar, né, você tem vários encargos e você tem toda aquela preocupação. E aí começou a pegar, porque o Cleito falava assim, ele estava cansado também, 18 anos no mesmo trabalho, né, na mesma empresa, apesar ele era a estrutura, ele que bancava ainda, mesmo eu tendo um negócio, investia-se muito, né, o retorno não era tanto para mim. Então ele falava assim: "Não, mas eu vou sair de lá e vou te ajudar 100%". Eu falava: "Se sair eu separo". E ele achava aquilo um absurdo, "Você não me quer por perto", ele é muito emocional, né, melancólico, então tipo, eu sou muito colérica, eu sou uma pessoa, assim, que sou super transparente, "Se sair eu te mato, se sair eu nunca". Então ele achava aquilo um absurdo o jeito de eu falar. Às vezes ele falava: "Não fala desse jeito comigo", eu falo: "Cleito, se você sair com 3 filhos pra depender dessa confecção, eu separo". E eu era muito dura, eu falo que eu não tinha inteligência emocional zero. Mas o processo foi esse. E quando eu conheci a Ema, em março, eu tinha acabado de vender um ponto comercial que eu tinha da confecção. E eu tinha decidido, ia ser uma confecção pequena, até eu ver o que que eu ia fazer. Estava com a Juliana pequena. E a Giovanna e o Júlio me ligou um dia, que são meus líderes, meus irmãos, meus amados. E ela me ligou e disse assim, a gente já era amiga, ela me disse assim: "Vana, vem jantar aqui em casa, faz tempo que a gente não se vê. Eu Hum. quero te mostrar uns produtos". Eu falei: "Produtos, Giovanna? Contadora, pós-graduada, MBA, não sei quantas, não tinha nada a ver com vender produto, né. Eu falei que Giovana vendendo produto é uma coisa errada, a vendedora aqui sou eu. Mas eu fui, eu queria muito vê-los e foi um show, né. Imagina ela e o Júlio mostrando os produtos da Amway. Tão apaixonados, né, aquela coisa que te cativa. E eu falava assim: "Se for bom mesmo, eu vou contar para as pessoas". E ela disse que na primeira pessoa, quando contaram o negócio para ela, que falava: "Tem que fazer uma lista de pessoas que você acha que vai se interessar pelo negócio". Ela aprendeu lá, né, com os maestros do Henrique, que eu falo, né, lá no em São Paulo. E ele disse que não dormiram pensando nas pessoas, e a primeira da lista era eu e o Cleito. Olha que É uma legal. história linda. E realmente, quando eles nos mostraram, eles não sabiam que eu não suportava mais a confecção, a gente tinha passado um tempo sem conversar. Então foi no momento certo que apareceu algo que para mim não era algo grande, eu não tinha visto grande. Eu tinha visto produto como todo mundo infelizmente acredita que Essa é um câmera te negócio se você quiser aqui, você as pode pessoas falar comigo, mas se você quiser dar um olhar recado é é ali. lá. Infelizmente, a falta de informação ou a confusão que nós mesmos, né, fazemos, às vezes, as pessoas que trabalham no marketing multinível explicam de uma maneira, às vezes, tão ruim, que as pessoas não entendem. E aí, Uhum. quando eu também tinha visto que era um negócio de produto. Mas como eu já era uma pessoa que tinha cliente pra caramba, vendedora, ok. Se o produto for bom, eu indico, né? Foi simples. Mas numa convenção que a Jeane, aí já entra a Jeane e o Clever, né? Insistiram, imploraram pra gente ir no evento. É por isso que é muito importante alguém levar você a um evento, né. Então, Na marra, às na vezes, marra, às né. vezes ela implorou: "Ai, por favor, vocês têm que ir". Eu lembro que eu tinha compromisso, ela falava: "Vai pelo menos de manhã", porque é um evento de 2 dias. E foi naquele evento onde a gente viu o Henrique e Marlene, né, vocês lá, e foi tão lindo. E tinha um casal da Venezuela, Novos Diamantes, que contaram a história deles, e quando eles contavam, a gente chorava. E não chorava só eu, chorava eu, o Cleiton, a Giovana, o Júlio e a Jeane. Porque eles falavam muito de liberdade. Ele falava: "Para você ter uma vida nova, você precisa mudar, né". Então ele falava: "Ou cambia ou morre vivo, né". E eu me sentia morta naquele momento. O Cleito também, lá no que ele fazia, a gente precisava mudar. Então foi uma decisão, assim, em grupo. Nós nunca imaginamos onde a gente ia chegar, mas entendemos que era um negócio que, se você aprendesse a fazer da maneira correta, ética, né, você poderia ter liberdade financeira e geográfica. É a minha palavra favorita.
Naquele momento eu virei pra Jane, eu não sei o que tem que fazer, mas vou fazer. Ainda ganhei uma viagem pra Disney, vou fazer mesmo. Ganhava, aquele primeiro ano era quando o diretor da Amway subiu no Brasil, em 2013, isso. E disse assim, quem fizer este negócio, a platina este ano, que eu não sabia nem o que que era, vai à Disney com a família. Eu falei, tô dentro, não sei o que tem que fazer. E veio. E fomos. E foi mais lindo, porque fomos os 3 casais, né? As É. 3 famílias com os filhos. Foi nossa primeira viagem. Tendo confecção, tendo dinheiro, a gente nunca conseguia vir. Porque era assim, você junta o dinheiro para vir à Disney, né? E aí acontece alguma coisa, quebra uma máquina, acontece, né, alguma coisa, você fica sem. Eu e o cliente tinha feito isso vários anos da nossa vida e nunca tinha conseguido vir. Então, vir ganhando e Merecido, né? Ganhando, mas merecido. Eu falo para merecido. as pessoas, o reconhecimento que a Amway dá não tem comparação com Não nada, tem. né? Se você viajar com muito dinheiro, você não Não, tem o eu sou estilo de. prova viva, Acabou de chegar, né? né? Que Acabou de assim, chegar de não uma. tem. Viajar para Portugal, eu fui 2 anos atrás com o Você já Roberto, uma tinha ido coisa. Não, várias várias vezes, né? vezes, Várias é. vezes. Mas viajar com eles é outro nível, Outro hein? nível É de outro Portugal é nível. outro. É outro. Você se É, sente realmente sim. aqui em cima. E assim, a gente não tinha essa noção no começo. Então, o que que eu digo para as pessoas? Se você não está satisfeito com a vida que você tem, você precisa testar. E eu dou graças a Deus que eu quis testar. Eu falei para o Cleito, 6 meses eu vou fazer esse negócio. Vou aprender. Se for funcionar, vai ser o que eu quero. É tudo que eu quero. Né? Eu não sabia como, mas eu sabia que era a vida que eu queria. Para mim, emo é um estilo de vida. É verdade, Mas eu mas é tive que aprender a viver dessa maneira, porque a vida que eu levava podia ter dinheiro que não ia ter sido boa. é. E não tinha nem dinheiro, porque é um investimento atrás de outro. E aí você chegou a diamante muito bem, Em começou a 3 viajar pelo mundo anos, nós inteiro. viajamos muito. Nossa, nós fomos à Austrália, Dubai, nós fomos à Rússia. Nosso primeiro reconhecimento de diamante foi na Rússia, nossa primeira viagem de Isso é diamante. muito legal, Eu né? falo que agora eu tô com inveja dos que estão no Brasil, de vocês, que vocês vão e eu não posso. Estou esperando o green card para ir viajar de novo. Mas conta como é que você resolveu Viajamos vir para Orlândia? para Orlândia. A gente vinha todo ano, depois daquela primeira Disney, destravou, né? E fomos viajar muito, e muitas vezes, ou era aqui, Las Vegas, muitas viagens que a Emma nos Mas proporcionou para terminava cá, por aqui. ou era Bahamas, a gente vinha pra cá. Cruzeiro em Miami, a gente vinha pra cá. E a Orlando, a gente tem uma comunidade da igreja, que a gente já tinha também É amigos, verdade. né? A gente tem primos aqui que já moram há alguns anos. Então, sempre tinha o que fazer em Orlando. Uhum. E a gente acabava aqui. E no ano de 2019, a gente estava no hotel da Emo, numa nova viagem de aqui pra cá. Nós estávamos aqui naquele do Cisne, esqueci o nome No sua. Swan. Sim, nós estávamos hospedados Sim, ali. senhora. E o Guilherme começou, no segundo dia, o meu mais velho. Ele disse assim: mãe, eu vou ficar. Eu, como assim, Guilherme? Não, meu primo falou que eu posso ficar aqui, que eu vou conseguir estudar e não sei o que. O Guilherme não é assim, não, meu filho. Tem que ver a documentação. Não, mas eu quero ficar. Ele encafifou que ele queria estudar aqui e crescer aqui a E vidinha dele. essa aqui não desgruda dos, É o bebezinho de dos 23. Ó. piu-piu, dos Domingo ele vai pintinhos. fazer 24, o bebezinho da mamãe. Nossa. E ele, nesse momento, com 19, tinha acabado de acabar a escola, e eu disse: não, não é assim, com que dinheiro? Vamos voltar, organizar a parte financeira, ver qual a documentação você precisa, e aí a mãe, né? Porque assim, vamos organizar. Ele sabia que precisava de apoio. Não, tá bom. Chegamos no Brasil, tipo, janeiro, né? A gente ficou dezembro um pouco. A pandemia. Pandemia, março de 2020 começou, não deu nem tempo de resolver nada, começou. E aí ele começou a deprimir, ele ficou um ano bem deprimido, ele não queria estudar lá, fazer nada online, Ele né? já tinha posto aqui como a meta dele, Era o né? foco dele. Ele tinha vindo de algumas frustrações no Brasil, porque ele sempre sonhou em trabalhar na aeronáutica, em ser militar. E lá ele não tinha conseguido entrar por provas, tinha feito provas, cursinhos, mas não tinha conseguido a nota, né? E desistiu, então tinha aquela frustraçãozinha. Então ele queria vir para cá, era outro foco, né? E não deu certo aquele ano. Quando foi 2021, ele começou de novo a falar: mãe, vai abrir fronteira. Aí eu acho que eu vou, porque. E a gente tem muito essa parte de pedir a Deus, né, uma direção, tudo. Claro. E ele falava assim: mãe, Deus quer que eu vou, Deus confirma. Eu disse que eu não tô achando. Eu ficava. Mas eu tive que ceder no momento que eu vi que isso ia fazer bem para ele. Mas até aí era para ele. Então nós decidimos, eu tinha uma viagem para o Xcaret marcada pela Ema, então a gente meio que organizou para ir ao México, vir para cá em família. Veio uma outra família de amigos nossos, muito próximos, né, amigos de uma vida, e com os filhos que também ia se organizar para ficar, os meninos estudarem aqui. Então viemos pensando neles. Uhum. E acabou que a outra família ficou também.
E ele ficou com eles, eu fiquei mais tranquila. Ficamos acho que 2 meses organizando tudo, voltei ao Brasil. E quando voltei, saudade, né. Aí eu falei: "Não, 3 meses não, volta de novo", aí ficava de novo, ficava o ano 2022 foi um ano indo e vindo, e É. ele se adaptando, né, viver aqui. Quando foi 2022 para 23, dezembro, a gente voltou para ficar de novo 2 meses com ele, né, na casa que a gente tinha alugado. Quando chegou fevereiro, na hora de ir embora, um pouco antes, uns 15 dias, a Beatriz, que é a do meio, estava com 18, falava Também não assim: vou embora. "Mãe, eu tô tão feliz aqui", realmente, ela mudou muito. Ela também tinha terminado a escola no Brasil, e ela disse assim: "Mãe, eu tô", e ela estava diferente, a mãe sente, né, que ela estava assim, alegria, lá ela estava meio pra baixo, aqui ela estava feliz com a igreja, muitas coisas. Aí ela falou: "Mãe, eu quero ficar com meu irmão". Aí eu falei: "Nem por cima do meu cadáver". Eu surtei de vez, porque não era, eu sou um pouquinho controladora, né, dizem as más línguas que eu sou mais, mas então eu sempre tive meio que aquilo ali, o que que a gente É, ia mas eu fazer. entendo, porque eu assim, se Passou minhas por filhas isso, fossem embora, eu ia embora. então. Quando não, e é só que a gente é assim, muito grudado, então, graças a Deus. É, e a Bia falava assim pra mim: "Mãe, eu quero ficar, mas eu sei que a senhora não quer ficar, mas deixa eu ficar com meu irmão", porque ela sabia que eu não tinha plano nenhum de morar fora do país, né. Eu sempre fui aquela que quando toca o hino nacional eu choro. Eu tinha aquela coisa, assim, o apego, sabe. Tudo é lindo no mundo, eu quero ver, mas morar é aqui. E eu trouxe isso com eles, mas eles começaram a quebrar isso, né. E aí quando foi em fevereiro eu falei pra ela: "Olha, então vamos fazer o seguinte, vou esticar a viagem pra gente poder, você fica mais um mês ou 2, a gente vai ficar pra ver se é isso mesmo". Mexi os pauzinhos lá no Brasil, escola da menor, e aí a gente ficou um pouco mais, eu só piorou minha situação. Ela gostou mais ainda. Foi, a outra disse que não ia embora não, ia querer ficar com ele. Eu: "Como assim, gente? A outra você não pode ficar, Juliana". "Por que que meus irmãos podem e eu não?". A de 15 anos, né. E aí o Cleito, que é uma pessoa da paz, né, da E tranquilidade. uma coisa interessante é que você começou o processo de migração com a história da Emily, né. Sim, então, quando eu comecei a ver que eu ia ter que ficar, porque eu não ia querer abrir mão delas, né, nunca, ia deixar, né, nenhuma das 2. E o meu marido falava assim: "Ivana, se a gente puder, é melhor a gente ficar com elas. A gente, né, é um momento do que a gente, eles vão embora", e ele começava, né, eu falei que eu perdi 4 contra um, né, eu tive que ceder. E eu comecei a buscar caminhos, como que fica aqui, né, o que que eu tenho que fazer? E pesquisa daqui, pesquisa de lá, consulta advogado para fazer da maneira certa, né, correta. E foi descoberto no caminho que tudo que a gente fez a nossa carreira na Amway, né, 3 anos ou todos os anos, mas os primeiros 3 anos onde a gente teve crescimento, ganhou muitos prêmios, reconhecimento internacional, a gente tem salário acima da média da categoria no Brasil, então tudo isso enquadrado na imigração no EB1, que é um processo até mais rápido do que a maioria hoje, né. E quando o advogado falou isso, eu falei: "Deixa eu consultar mais, né", porque tem também a carreira do Cleito como joalheiro, que também entra na como artes, a gente ficava naquela dúvida. Mas foi a da Emma que abriu as portas mais uma vez. Eu falo: "Foi a melhor decisão que eu tomei num evento na vida", né. É verdade, você Nunca como mudou a imaginamos sua vida, né. 360 graus. Eu falo de onde a gente veio, eu e o Cleito somos de famílias muito simples, a gente trabalhou a vida toda, 15 anos do nosso casamento, pagando conta, né, como todo mundo, compra um carro parcelado, tudo, pagando casa, sempre foi um endividamento, nós vivíamos endividados, lutando, pagando. Quando a Emma entrou na nossa vida, no primeiro ano, é isso que as pessoas não entendem, você constrói sua liberdade, tá na sua mão. Eu fiz rápido, porque eu já não aguentava o que eu fazia. Então, mas como é que você chegou tão rápido? Porque eu determinei que era para acontecer aquele ano. Então as pessoas têm muitos sonhos, mas elas não têm data, né? Naquele momento da minha vida tinha uma data. Eu já sacrifiquei muita coisa. Eu vou sacrificar esse ano o que precisar. Eu lembro do teu pai o tempo todo quando fala isso, né? Porque ele falou para tua mãe, né? Me dá 2 anos, né? É verdade. Você me ajuda 2 anos e aí nós vamos ter a vida que você quer. Que ela sempre falava: "Eu não tenho marido", ela É, ele contava. viajava demais, trabalhava Trabalhava demais. É. demais, 2, 3 empregos, então isso me motivava, porque eu queria tempo, eu queria decidir o que eu fazia com o meu tempo, e ter uma confecção é pior que ter um funcionário na minha cabeça, ser funcionário de alguém, porque a gente não tinha tempo. É, e é tudo em cima do dono, né, tudo Sempre. Então eu queria isso que a Amway propunha, você constrói algo e eu vou te pagar, né, a sua parte,
eu falo, né, viver de dividendos a partir do que você construiu para a empresa. Então eu tinha pressa, eu não tinha uma meta de mostrar um produto ou um negócio para uma pessoa, eram para 10, porque eu tinha pressa. Então quando as pessoas me questionavam: "Como você conseguiu tão Não rápido?" parava. Eu falava, tipo, 10 por dia? Não. Eu falei: existe 10 pessoas andando na rua, só não existe ninguém mostrando, então eu vou mostrar. O não a gente já tem, né. Então o Cleito fala muito bonito isso quando ele conta um negócio, ele do jeito dele, ele fala assim: "A Emo nos pagou todos os não que recebemos". Então não preocupa com o não, Não, preocupa em mostrar. E nós fizemos rápido, não porque a gente é melhor ou porque a gente sabia muito, a gente aprendia e praticava numa quantidade maior que a média. Então bem maior. Muito bem. em 3 anos, Eu graças cheguei a diamante em 3 anos e sim, meio. eu lembro. Você me contou. Então, em 3 anos, a gente praticou o que os nossos líderes É sempre isso disseram. aí, é E isso aí. foi transformador. A gente ficou livre, né? Até hoje, né? Já passou pelo menos 12 anos que a gente entrou no negócio. Vamos pensar que 8, 9 a gente é livre financeiramente. A parte, mesmo vivendo nos Estados Unidos em real, a gente pode tomar essa decisão. O que, infelizmente, a maioria das pessoas que eu conheço não pode. A não ser os que Muito fazem o bom. negócio da Emo. E agora? Então a gente já sabe, e agora aqui você está desenvolvendo o negócio da Amway, Sim. né? Eu falo que aqui é diferente pra mim, porque o primeiro ano foi um ano, assim, de o primeiro ano e pouco, adaptar, E você aceitar. pode, né? Essa é que é a Posso. liberdade que te dá. É, eu falo assim, né, eu corri no as pessoas às vezes comparam, brincam comigo: "Ivana, você tá devagar aí", eu falo: "Tô". E eu posso estar. Hoje eu tenho o que eu não tinha há 12 anos atrás, né, a segurança, a estrutura. Tudo bem que é em real, lógico que em dólar seria melhor, mas não importa, essa segurança, essa paz, essa liberdade, que é a Uhum. promessa da Ema, eu tenho já. Mas eu fico algo me motiva muito aqui, e por isso que eu tenho feito, um pouco mais devagar, mas tenho feito, ajudar as pessoas a ter o que eu tenho aqui, porque o brasileiro aqui tem um estilo de vida muito ruim, a maioria, né, infelizmente. Trabalha-se muito mais do que trabalha no Brasil e não tem, assim, uma perspectiva de parar, pensar assim: "Ah, lá vamos pensar na aposentadoria lá, um pouquinho". Aqui a pessoa tem que planejar a aposentadoria dela, é um país diferente, né. É. E na Emo aqui não tem um brasileiro qualificado, um brasileiro viajando numa viagem de liderança, não tem. Eu falo: "Como não, se nós somos tantos, né". Então isso me motiva É um bastante. nicho muito grande. É um Muito nicho grande. muito grande. Todo mundo que anda na rua tá comprando produto de beleza, tá comprando produto de higiene pessoal, produto de limpeza, eu acho que vende muito, porque muito brasileiro E trabalha. o carro-chefe que é a suplementação, né? Não, a Nutrilite aqui, ela é espetacular, não tem nada É, comparável à nutrição orgânica, uma nutrição do Walmart ou de qualquer dessas marcas sintéticas. Então as pessoas precisam conhecer, né? precisa. E só de você abrir esse mercado, ter mais consumidores para essa marca que paga para você fazer isso, a propaganda, já é um mercado, vamos dizer, fácil, Tenho né? certeza que você vai explodir aqui como você Amém, explodiu lá. amém. E esse momento né, de Tá processo de visto, normal, o né? processo de adaptação, de se encontrar, né? Você já morou em 3 lugares diferentes, não foi? Já. Quando eu cheguei, a gente alugou uma casa em Intergarden, né, esse É. lugar que nós estávamos Aí eu lembro que comentando. depois você foi para Davenport, aí não aguentava, que era Sim, longe, não sei o quê, porque as crianças estavam para cá sim. e O nã Intergarden é um lugar, assim, né, todo perto, mais perto das coisas, né, eu falo que Orlando não tem nada perto, mas é assim, mais Para próximo. você, para mim é o Inter longe. Eu acho Eu perto. brinco, eu brinco, Agora, porque ca Davenport é I4, né. Eu é, me vi aquele primeiro ano, né, o primeiro ano de descobertas, de documentação, de tanta coisa que você precisa fazer, e eu que sou uma pessoa que fico atrás de tudo isso, e quando eu pegava I4, eu falava assim: "Eu tô na marginal do Tietê, é eu tô voltando verdade. a ir trabalhar pra". Ainda mais com Eu essas obras todas que a gente está tendo nossa, agora, então, né. eu tinha a sensação de que eu não estava feliz ali. E o lugar é muito bonito, Davenport é lindo, né, tá construindo mais coisas, mas não era pra mim o que eu queria. Aí eu já era apaixonada em Clermont, né, que eu assim, a primeira vez que eu vim, dessa última vez que, assim, que eu fui conhecer, fora o turismo, né, eu já tinha gostado de Clermont. Aí eu foquei: "Não, eu quero se for em Clermont", e aí achei. E tô bem feliz dessa casa, né, Que não é bom. minha ainda, mas eu gostei dela. Não, mas em breve será, Sim, a gente né, tá se não for buscando vai ser tô maneiras. sabendo, eu tô muito então, a menina que saiu daqui, a Suelen que fez o trabalho que você precisa com aquela pessoa, Ai, aquela que segunda bom. pessoa, Ah, tá. então, a com a moça, né?
É a segunda pessoa que eu te passei. Perfeito. Mas enfim, e agora? A gente já sabe o que você está fazendo aqui, já sabe todo esse processo. Para onde a Ivana Lima vai? Olha, eu tenho começado a trabalhar em sonho, porque eu acho que é isso que me falta. Não é que eu não tenha sonhos, é que é como se a vida deu aquela zona de conforto, né. "Ah, já Uhum. tá tão bom como está". No Brasil eu passei alguns anos cuidando do meu pai pessoalmente na cama com a minha mãe, ele se foi já. Então e nesse na hora que ele se foi, foi o momento da transição para cá, então foi muitos, né, altos e baixos. E Muitos eu desafios, pude, mas né? eu sou tão grata que eu pude cuidar do meu pai, tinha dinheiro e tempo para isso. Imagina se fosse na confecção, não ia ter nenhum dos 2. Então eu Uhum. pude cuidar do meu pai, que é uma doença degenerativa, pude estar com a minha mãe agora e ela tá podendo vir visitar. Então, assim, as coisas começaram, É, ela né. tá aqui agora, né, que é E uma aí eu falo: delícia. "Tá na hora de eu ter metas, né". Porque se a vida fica muito confortável e chata também, se você não tem, né. Então eu comecei a escrever, comecei a escrever. Então eu penso, por exemplo, uma das coisas, né, que a gente estava brincando, eu quero é o terreno com a vaca. Aí eu falo pra corretora: "A Débora tá se não tiver a vaca, que eu posso pôr a vaca, não me interessa". É, ela já me falou. E no Esse preço que eu desafio. quero. Então ela fica: "Ivana, eu achei uma fazenda, 1,5 milhão". Não, você não tá entendendo. Ainda não dá. Eu ainda não estou ganhando Ainda dólar. não sou diamante nos Estados Unidos, Exato, aí só eu no posso Brasil. comprar ela. Então, assim, é todo isso já é um sonho, algo que me move, né, a buscar e automaticamente a trabalhar para isso. Então, ter esse lugar, né, que vai me dar esse prazer de ter receber as pessoas que eu amo. Aqui a gente tem se dedicado muito às coisas da igreja também, a gente está muito feliz com a comunidade, né. Em Clermont agora abriu uma, então eu tô feliz Do com as lado, né? é, assim, é uma salinha, mas é um povo muito unido. Então tem muitas coisas pra gente sonhar. E na Ema, que eu não consigo fazer outra coisa, não tem, assim, não tem lógica fazer outra coisa. O que a Ema fez na minha vida, né, o processo, o trabalho que eu desenvolvi na Ema e o resultado que eu tenho hoje, é isso que eu preciso fazer e ensinar outras pessoas. Com Porque é certeza. juntos que a gente consegue, né. E quantas pessoas tem aqui, né. E conta das crianças, estão todos Todos felizes? felizes, né, cada um no seu Alguém estava momento. trabalhando na A Disney? minha do meio, a Beatriz, a que quis ficar com o irmão, tá realizando o sonho de trabalhar na Disney, que era uma coisa que ela queria muito. Isso é muito legal. A Juju tá estudando, focada, agora fala que quer ser pediatra, já tá Olha, decidindo cedo, né, perto dos outros, tá decidindo mais cedo o que ela quer. O Guilherme também se encaminhando pra área militar, que é o que ele gosta mesmo. que bom. Então tá tudo andando, né, e Tô com eu e o Cleiton. saudades do Emerson O Clayton. Emerson Clayton. É, Ele sempre foi mais fechado, né, mais na dele. sempre. E aí ele fica agora ele tá animado de mexer com concerto, joalheria, o pessoal fica pedindo pra ele. É. Então ele começou a comprar coisa. Aí eu falei: "Onde você vai botar tudo isso?" Ele: "Não, vou botar um ar-condicionado lá na garagem", e fica assim, né, querendo tá sonhando, né. Eu falo que a gente é como se passamos a parte mais complicada de se encontrar aqui, né. E agora é sonhar e eu acho que quando a gente tem o certo que a gente quer, a gente consegue, né, Com então, certeza. E preciso vamos superar. construir esse business, esse negócio Amway grande para brasileiros Para aqui. brasileiros, esse era meu desejo. Não que para os hispanos, já tem bastante hispanos Nossa, são os que mais têm. qualificados, É, americanos. Não que a gente não possa abrir para todos, mas o brasileiro precisa ter um caminho novo de liberdade aqui, né, aí hoje é um negócio que fala muito de comunidade. com certeza. E essa é uma comunidade super gostosa, os meus melhores amigos, o melhor passado. Você vê quanta gente que aqui, inclusive, que eu conheço do Brasil por Então causa da e Amway, que né. veio pra cá, né, e desbravou também por conta Isso, a gente tem muito aprendizado com a Emer, né. Então é. por isso que eu falo, eu sou uma pessoa antes da Emer, né, que queria matar o Cleito se ele saísse do serviço, né, que era muito e depois a gente entende como funciona muita coisa aqui. É. Então a Emer realmente é um estilo de vida, você aprende, sobre tudo. É isso aí, Adorei esse espetacular. bate-papo, Ah, de eu verdade. também, muito Fluiu grata. bastante, né, Obrigada. porque a gente aqui as 2 Se falam deixar a muito. gente passa horas Com falando de nós, certeza. da Adorei, Emer. obrigada. Gente, vocês Obrigada. gostaram? Então se inscrevam no nosso canal, aperta a campainha, porque toda semana tem uma grande história inspiradora que pode ser você.